Abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. 2 Crônicas, melhorou. Capítulo 20, versículo 20. Se você encontrou 2 Crônicas, que bom. Se não encontrou, ela está depois de 1 Crônicas. Te ajudei, velho. Ela está depois de 1 Crônicas. Se você achar 1 Crônicas, ela está um pouquinho à frente. É 2 Crônicas. Encontrou? Se você encontrou, diga glória a Deus. Nossa, pouca gente encontrou. Quando eu era novo, bem novinho, porque novo eu sou, lá na igreja de crianças, eu aprendi uma musiquinha. E aí eu cantava ela bem rápido quando eu ia achar os livros da Bíblia, que conta os livros da Bíblia. Então, eu aconselho você a aprender a musiquinha, porque quando o pastor te falar um livro da Bíblia, se você não souber, você canta ela rapidamente que você chega no livro. Agora tem uns que canta rápido demais e passa do livro, aí tem que começar a música de novo. Então, aprenda a música que vai ficar fácil. Amém? Todos encontraram? Melhorou um pouco. Ouço páginas, mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas 20, 20. Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Feche teus olhos. Pai, eu te louvo pela tua palavra, que é viva e eficaz. E essa palavra, Pai, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do nosso coração. Que essa palavra venha de encontro às nossas vidas, trazendo revelação da graça do Senhor sobre nós, trazendo da vida do Senhor, trazendo da porção do Senhor, trazendo da unção profética sobre as nossas vidas e sobre a vida da tua igreja. E que essa noite o Senhor nos envolva com a tua santidade e nos dê shalom, a paz do Senhor sobre nós, nos dê vida que vem do Senhor, e nos dê, ó Pai, sabedoria, conhecimento e discernimento, ó Pai, de todos os fatos, em nome de Jesus, amém. Amém? Não, diga comigo, amém. Aí, amém. Deus espera de nós algo que seja espontâneo, algo que venha do nosso coração. O que Deus espera de nós é algo espontâneo. Tudo que Deus espera de você é algo espontâneo, é algo que vem do teu coração, é algo que brota verdadeiramente do teu coração. Então deve ser algo espontâneo. Obrigado, Gilmar. E algo espontâneo que brota da nossa vida é algo que Deus avalia em amor. De que forma? Porque é algo espontâneo. Em nossa vida, Deus sempre está avaliando o que? O meu e o seu coração. O nosso coração, ele está sempre nas mãos de Deus, de uma forma que Deus vai avaliar. A todo momento, Deus avalia o nosso coração e avalia as intenções do nosso coração. Tem um ditado que diz que de boa intenção, o inferno, e tomara que ele fique cheio, lotado, não cabe mais ninguém. Porém, a verdade é que ele nunca vai se encher, e que infelizmente algumas pessoas caminham para o inferno. Porém a verdade é que ele não está cheio, ele não está cheio de boas intenções. E se realmente as boas intenções que temos não forem realizadas, as pessoas vão caminhando para o inferno, mesmo tendo boas intenções, mesmo tendo excelentes intenções, vão estar caminhando para o inferno, se não colocarem em prática as boas intenções que têm. A questão é que só de boas intenções nós não podemos viver. Temos que realizar as boas intenções. Temos que realizar as boas intenções. Avaliar o nosso coração é colocar em ação aquilo que o Senhor já nos determinou. Avaliar o nosso coração é colocar em ação tudo aquilo que o Senhor já determinou nas nossas vidas. Por exemplo, amar realmente o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a você mesmo.
Isso também aponta para estarmos o quê? Mais disponíveis para a obra de Deus, mais disponíveis para responder o chamado de Deus para nós, mais disponíveis para responder aquilo que Deus espera de nós. A palavra de Deus nos exorta, desde Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim da Bíblia, que devemos confiar e esperar nele, no Senhor. Sermos mais dependentes dele, ou melhor, totalmente dependente dele. Para quem dirigir a sua vida, seja ele. O Senhor deve dirigir a nossa vida. Então, nesse texto, o povo passava por uma dúvida. Havia uma guerra, e o povo estava em dúvida, se ia realmente ir à guerra, ou se não. E a Bíblia diz no comecinho do texto, em 2 Crônicas 20:20, que Josafá consulta o Senhor, e o Senhor vem e fala até ele, para que ele vá à guerra. Mas a palavra-chave é que ele tomasse uma posição de guerreiro, tomasse uma posição verdadeira, tomasse uma atitude nova, que viesse sobre ele um mover realmente do Senhor, para que ele se colocasse à frente da batalha. E assim ele fez. Mas por quê? Porque ele confiou nele? Não, porque ele confiou na resposta de Deus. Então diga comigo essa noite: quando eu confio em Deus, a resposta vem. Então, na verdade, será que podemos realmente dizer que Deus nos responde? Será que você pode confirmar isso para você? Deus me responde, pastor. Eu confio nele e Deus me responde. Eu não confio em mais nada, em mais ninguém, a não ser nele, e Deus me responde. Se podemos dizer isso, estamos caminhando corretamente. Por quê? Porque Deus deve ser para nós o nosso porto seguro, a nossa segurança, a nossa torre forte, o nosso baluarte, como diz lá no Salmo 30 e 31. Existem sinais, de certa forma, que a vida nos emite, que devemos nos atentar para eles. Sinais que a vida nos emite, que o Senhor nos emite, que devemos nos atentar, pois os sinais podem salvar as nossas vidas. Um farol, quando ele está o navio está em meio à tempestade, e um farol lança a sua luz na escuridão, ele norteia o navio, até ele chegar em um porto seguro, até ele poder atracar em algum lugar. Por quê? Porque o farol deu a ele um rumo, deu a ele um sinal, deu a ele um lugar para ele ir. Tem uma história antiga, e essa é bem antiga mesmo, de um homem que confiava e amava demais em Deus. Ele amava o Senhor mais do que tudo, e ele morava em uma casinha um pouco distante, e naquele período chuvoso veio uma tempestade e começou a inundar o val, e o val dele começou a ficar cheio de água, e as pessoas começaram a sair das suas casas, e veio aquela notícia no rádio, né? Antigamente Piracanjuba noticiava no rádio, mas não era no rádio, era na igreja, né, quando alguém morria. É mais ou menos isso que aconteceu com esse senhor antigo. Começou a noticiar que havia uma tempestade, uma inundação, e as coisas iam ficar ruins. E de repente, ele escuta isso, e as pessoas começam a passar por ele e falam: olha, vai haver inundação aqui. Ele fala: não, mas eu não vou embora, Deus vai me livrar. E ele fica em casa, e a água começa a vir, e começa a subir na sua casa, e ele sai da porta da casa, e sobe até uma pequena árvore que ele tinha. A água começa a vir e encostar na árvore. Quando a água já estava encostada na árvore, veio um canoeiro com total dificuldade, e disse: vamos embora porque a água está subindo. Ele disse: não, o Senhor vai me salvar. E ele ficou, e o canoeiro rema, e passando o tempo, a água foi subindo, ele subiu até o topo da casa, e veio um bote. Vamos embora, que a água vai subir. Ele pegou e falou: não vamos embora não, o Senhor vai me salvar. E o bote foi embora. De repente, bem à noite, quando a tempestade estava dando mais forte, vem um helicóptero. Viu o sinal do helicóptero? Então, ele foi chegando e falou assim: olha, eu vim te buscar, vamos embora. Ele disse: não vamos embora não, o Senhor vai me salvar. E o helicóptero foi embora. Naquela madrugada, a água subiu a casa, e aquele homem morreu. E ele foi se encontrar com o Senhor, foi para o céu. Ele amava o Senhor o amava.
E chegou no céu, ele ficou deslumbrado quando viu tudo aquilo, viu Jesus e começou a abraçar e conversar, e eles conversaram, e falaram sobre o céu, falaram sobre as coisas maravilhosas, sobre os segredos que o Senhor tinha. E aí ele falou: Senhor, mas tem uma dúvida, porque eu estou aqui, eu morri, eu amava o Senhor, eu esperei tanto o Senhor me salvar. E o Senhor falou para ele: meu querido, senta aqui, no banquinho celestial. Quero te dizer algo. Eu mandei te avisar 3 vezes pelo rádio, você não quis. Eu mandei uma canoa passar lá para te buscar, você não quis. Eu pedi para um bote ir te buscar mais tarde, você não quis. Eu falei para um helicóptero ir te buscar, e você não quis. Você não entendeu os meus sinais. Entende isso? Às vezes a vida emite para nós sinais, e nós não entendemos. Colocamos uma visão fixa em alguma coisa, e não entendemos os sinais que a vida começa a emitir para nós mesmos. Ele se encontrou com Jesus, mas tudo bem, e daí? Jesus não queria que ele fosse naquele momento, mas ele não quis escutar os sinais, e nem ver os sinais da vida. Entenda algo: Deus não vai mandar Jesus vir à terra novamente para morrer no teu lugar de novo, porque Ele já fez isso. Ele já morreu por você. Ele não vai vir morrer de novo. Um anjo não vai chegar aqui e falar para você: você tem que ser dizimista fiel. A Bíblia já fala isso. Você tem que ter uma vida de santidade. A Bíblia já fala isso. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Tem certas coisas que Ele já deixou claro demais. Já houve sinais emitidos para a nossa vida, e nós ainda não entendemos. Então, nós temos que entender os sinais de Deus, temos que entender a visão de Deus para nós, temos que entender os sinais, para que a nossa vida não naufrague no oceano da morte, ou no mar de morte. Sabe o que fez o Titanic afundar? Sem dizer que ele menosprezou o Senhor, dizendo que nem Deus poderia afundar aquele navio. Mas sabe o que... E outras razões, é lógico, mas a razão principal que fez o Titanic afundar foi que o seu capitão não escutou os 6 sinais de alerta, que naquelas águas estavam geladas, profundas, e havia icebergs. Ele não escutou, ele não parou e voltou, ele simplesmente tocou reto e afundou. Houve sinais emitidos para ele teimosamente não mudou o rumo para o sul, e muito menos diminuiu a velocidade, foi só aumentando. A vida emite sinais de alerta o tempo todo. Eu ultrapassei o limite do meu cheque especial, eu usei o meu cartão de crédito demais, é um sinal de endividamento. Pelo amor de Deus, para. De manhã eu fui dar partida no carro, e o carro não pegou. Meu querido, isso é um sinal para você dizer: uma hora ele vai te deixar na estrada. Já é um sinal. Ou você troca a bateria dele o mais rápido possível, porque senão ele vai te deixar uma hora na estrada. E na hora que na hora que mais precisa, não presta. É igual o irmão falou para mim: pastor, celular não vale nada, porque a hora que mais precisa não presta. É porque ele não tem sinal, por isso que não presta. Eu até concordo com ele, porque o que nós pagamos por celular é um absurdo. Devia pegar até dentro de buraco de tatu, mas não interessa, não pega. Então, e aí, Deus está emitindo sinais. Eu estou com febre, o seu corpo está emitindo um sinal que você tem algo errado, há uma infecção em você, você tem que tratar de alguma coisa. Está doendo a minha perna, igual por exemplo, meu calcanhar estava doendo demais, o meu corpo estava emitindo um sinal para mim que eu já não sou mais de 15 anos, que não adianta eu querer correr com os de 15, já é um sinal emitido para mim, uma coisa está errada, diminui a velocidade. Eu estou com uma crise, pastor, dentro do meu casamento. De certo ponto é até benéfico essa crise, porque ela nos avisa que algo está errado, e o rumo precisa ser corrigido, precisa ser corrigido. Quem dá atenção aos sinais, corrige a sua trajetória, e viverá feliz para sempre. Só pelo fato de ouvir os sinais, o casamento e todas as outras coisas se acabam por causa da teimosia em fazer as coisas do mesmo jeito e não mudar o rumo. Por isso Paulo escreveu lá em Romanos 12: transformai-vos a vossa
mente. Há uma transformação que tem que vir na nossa mente. Não podemos fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Não teremos resultados diferentes com as mesmas atitudes. Não podemos colher pêssegos se plantamos milho. Se você não faz diferente, você não vai ter resultado diferente. Se você só faz a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Os mesmos, e os mesmos, e os mesmos, e os mesmos. Aí eu queria fazer algo, receber algo diferente. Você está fazendo algo diferente? Se não faz algo diferente, você não pode receber algo diferente. Devemos mudar o curso, o rumo da nossa vida, para entendermos o melhor de Deus para nós. O alvo em si nunca pode ser mudado, o alvo é Cristo. Porém, para atingirmos de cheio o alvo, o curso, a programação da nossa vida, deve passar por uma conversão, mudança de direção. Para o curso da nossa vida ser mudado, tem que haver conversão. Para a nossa vida ser mudada, tem que haver conversão, tem que haver mudança de direção. E isso só acontece quando damos sinais e estamos dando atenção aos sinais emitidos na nossa vida. Confiamos muito em nós mesmos, nossos salários, nossos empregos, nossos cônjuges, nossos pais, amigos, filhos. E muitas vezes não queremos escutar aquilo que nos confronta, que nos faz mudar. Fazemos isso por quê? Porque aceitamos poucas exortações. Para resumir, damos muito palpite e aceitamos pouco. Você tem sempre que estar em sintonia com o Senhor. Ele deve ser a voz do seu coração. Agora, existem também pessoas que Deus vai colocar na sua vida para te ajudar a caminhar na direção de Deus. Homens de Deus que têm compromisso com a verdade, com a vontade de Deus. Por isso Josafá escreveu aqui: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos vossos profetas e prosperarei. Temos que saber em que vamos crer, aonde estamos. A responsabilidade da palavra profética deve estar em nossa vida todos os dias. A palavra profética vem de profecia, profeteia, no grego, que quer dizer falar de habilidade, ou falar com êxito. A palavra de Deus, a palavra verdadeira. Quando falamos algo profético, falamos do compromisso de Deus, com a palavra, com a sua também palavra, e com a palavra que você deu para alguém. O profeta, homem ou mulher de Deus, ele tem que ter compromisso com a verdade de Deus, com a verdade da palavra falada. Ele tem que ser verdadeiro, fiel, aliançado com Deus, com pessoas de Deus. Por isso essa noite eu quero falar sobre dois profetas. Dois homens de Deus, dois homens diferentes em tempos diferentes, que mudaram a história da sua geração e mudaram as suas vidas. Um muito conhecido, outro pouco, mas muito, muito bem usado por Deus. Eles emitiram um sinal de Deus para a geração deles. Agora, será que nós, hoje, estamos emitindo sinais de Deus para a nossa geração? Será que hoje podemos dizer que estamos sendo como um farol? Como um farol, trazendo e norteando pessoas até Cristo? Então, o primeiro profeta que eu quero falar com você essa noite é um profeta conhecido chamado Elias. Lá no livro de 1 Reis, você vai conhecer a história de Elias. Elias era 1 Reis 18, para ser mais exato. Elias era um homem de Deus. Era um homem diferente do seu tempo, apareceu de repente na Bíblia, caiu de paraquedas na Bíblia, na verdade. Ninguém sabia de onde é que ele vinha, sabia de alguma coisa, mas não sabia a origem da família, mas de repente apareceu ali. Travou uma luta ferrenha com dois personagens bíblicos, um chamado Acabe e outro Jezabel, a sua mulher, e que faziam algo contrário à vontade de Deus. E Elias veio para colocar ordem na casa, ordem nos processos de Deus. Então, eles faziam o que era mal perante o Senhor, e Elias os enfrentou, combateu a feitiçaria, os problemas, e ele também foi um homem diferente. No começo da história de Elias, a Bíblia fala de um trecho importante, que muitos de nós conhecemos, mas eu preciso falar para que as pessoas entendam, e depois você pode ler em casa, em 1 Reis 18, profetas de Baal, na qual Jezabel, que era esposa de Acabe, o rei de Israel, está ali.
E ele fala para eles: olha, vamos ver quem é Deus aqui, vamos ver quem é Senhor, se é o Deus que eu sirvo ou o Deus que vocês servem. E manda fazer um holocausto, um altar, e colocar sobre o altar muito holocausto, e falou assim: olha, aquele que mandar fogo do céu e consumir o altar, o holocausto que aqui está, a oferta que aqui está, ele vai ser Deus. E a Bíblia fala que os profetas de Baal começam a se cortarem, a pularem, a gritarem o tempo todo ali naquele lugar, e nada acontece com o altar. E Elias entra e fala: coloca mais um pouquinho de coisa aqui, põe água, faz um rego em volta do altar, enche de água, molha a oferta e enche a carne de água, e começa a orar. E a Bíblia fala que o fogo do céu, o fogo entra, consome o altar, consome a água, e Elias pega e mata todos os profetas de Baal. E se irrita Jezabel, e ela fala para Elias: eu vou matar você. E aí Elias corre de medo. Elias correu, Elias teve medo, ele se escondeu por causa da ameaça de morte. Ele era um profeta de Deus, mas ele, por ser homem, ele não entendeu essa palavra de Deus na vida dele, e ele corre, ele foge. Elias correu para uma caverna, e ele se escondeu nessa caverna. A Bíblia fala que ele se escondeu ali, e Deus só veio falar com ele onde houve um cicílio suave, onde Deus começou a ministrar na vida dele, onde tudo se acalmou. O profeta não foi chamado para ficar em cavernas ou em esconderijos. Deus o chama para estar à frente, para que ele possa ouvir, ver em linha com o trono de Deus, passar para a noiva do Senhor a vontade de Deus, a vontade, a direção de Deus. O profeta, ele é o atalaia, é aquele que anuncia, é aquele que diz que o Senhor está fazendo, que o Senhor está movendo, que o Senhor está chegando. E eu quero dizer algo para você essa noite: Jesus está muito perto de voltar, muito perto de voltar. Eu não estou falando isso para assustar ninguém, não é isso, mas se você olhar todas as situações que nós vivemos hoje no mundo, e o que nós temos passado, você pode ter certeza que Jesus está muito perto mesmo. Agora, o atalaia é aquele que troca a trombeta, ele é o porta-voz do Todo-Poderoso. Não, ele não é um fugitivo, ele não é alguém que se esconde, muito menos dentro de uma caverna escura. Caverna é um lugar escuro, cheio de escuridão, não foi feito para homens de Deus. A caverna não foi feita para mim nem para você. Não é em caverna que devemos estar. Homens de Deus não se escondem, não se camuflam, não são agentes secretos do reino, são homens de Deus. Você não tem que se esconder. Elias pensou que estava sozinho, que ele devia ficar escondido, somente ele era o representante como profeta. Deus falou para ele: vem cá, deixa eu te falar uma coisa, senta aqui, no banquinho celestial, quero te explicar algo para você. Você não está sozinho não, igual você eu guardei 7.000 que não se dobraram a Baal. Você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é o cara, você está fazendo grandes coisas, mas eu estou te usando. Então Deus falou isso para Elias, e ele entendeu, não podemos parar o mover de Deus, somos chamados para dar continuidade do mover de Deus, que passa por gerações e gerações, e Elias tinha parado o mover de Deus. Não nos é permitido parar o mover de Deus, nem nas nossas vidas e nem na vida de ninguém. Não podemos impedir o mover de Deus, ele tem que acontecer. Por isso não podemos nos esconder do chamado. Jamais enterre os seus talentos, nunca pare de procurar o que você perdeu. Acenda a luz da sua vida, vasculhe nas gavetas íntimas do seu coração o que você já perdeu de Deus, e chame o Senhor, porque Ele quer te dar algo novamente, Ele quer ativar novamente as porções de vida que Ele te deu. Profetas que param o seu chamado, Deus os tira da ativa. Deus fala para ele: não, você não quer, então fica, eu vou levantar outro. Deus disse isso para Elias, falou: você não vai ficar aí não, você vai ficar na caverna? Então você pode ficar na caverna, mas você vai sair e vai ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. Deus levanta outro, porque os profetas dessa geração não querem falar, e Deus começa a levantar outros profetas para agirem. Nós não nascemos para nos esconder, nós nascemos para brilhar, para resplandecer a luz de Cristo que é em nós.
Não pare o mover de Deus, não aborte a luz que está em ti, pois você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser luz para os povos, tanto aqui como em qualquer lugar do mundo. Você é a luz que brilha, você brilha a luz de Cristo. Cristo brilha em ti, e Ele tem que brilhar, Ele tem que resplandecer em ti. Essa é a verdade da palavra de Deus para as nossas vidas. Entenda, essa noite eu profetizo sobre a tua vida, que você irá sair das cavernas que você escondeu. O tempo que ficou parado, o Senhor vai remover da sua vida. Deus vai tirá-lo da caverna, te dar uma nova direção, um novo caminho, uma nova atitude. Tudo que era motivo de medo sobre a sua vida, vai cair por terra em nome de Jesus. Como um castelo de areia que vai se desmoronando, tudo vai cair por terra, porque Deus tem para você coisas novas. Coisas novas. Deus vai te dar novas visões, novos sonhos, novos projetos a serem conquistados na sua vida. Porém o Senhor vai manter a sua estrutura firme, intacta. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor, Jeová Sebaô, o Senhor dos exércitos, aquele que guerreia as suas guerras, as minhas guerras. A sua vida tem um chamado para frutificar na casa de Deus. Somos chamados para frutificar. Então, para onde você for, aonde você passar, comece a profetizar sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Senhor, me tira da caverna do medo, me tira da angústia, me tira da preocupação, essa preocupação exagerada que eu tenho. Senhor, me tira da soberba, me tira da prepotência, me tira da arrogância. Senhor, me tira da rede de mentiras, dessa rede de ciúmes. Senhor, me tira dessa rede de intrigas, dessa rede de invejas. Senhor, me tira dessa rede de morte, dessa caverna de morte, me liberta. Senhor, eu não sou nada sem Ti, nada. Nós não somos nada sem o Senhor, não somos ninguém sem Ele, não temos nada sem Ele. Mas Deus restaurou a voz profética de Elias. Deus restaurou, mesmo Elias tendo entrado na caverna, ter se escondido de medo, ficado ali com medo da situação, com medo de tudo que estava acontecendo, Deus restaurou a voz profética dele. Deus falou para ele: você respondeu positivamente quando eu te mandei sair da caverna, você respondeu positivamente quando eu te mandei ir ungir outro no seu lugar. Elias mostrou humildade. Sabe o que nos faz receber de Deus muito mais do que muitos outros? Humildade. Elias respondeu em humildade, ele entendeu aquilo que o Senhor falou para ele, ele se submeteu à palavra do Senhor, saiu e foi embora ungir Eliseu, mesmo depois de Deus dizer que ele ungiria outro profeta no seu lugar, ele obedeceu ao Senhor, e aí Deus começou e continuou a usá-lo como profeta, até que Eliseu se preparou, mas até Eliseu se preparar, ele foi usado, Elias foi usado, tanto foi usado, que ele mesmo profetizou a morte de Acabe e Jezabel. Ainda há sempre uma chance para nós, amado. Há uma luz no fim do túnel para todos nós. Pastor, minha vida não acabou. Ela está ruim, ela está perdida, ela está difícil, ela está complicada. O Senhor não sabe. Amado, há sempre uma chance para cada um de nós. Há sempre uma chance a mais. E essa chance se chama arrependimento. Arrependimento. Arrependimento e mudança de vida. E foi o que Elias fez. Ele se arrependeu de ter entrado na caverna. Só eu errei. Deveria ter confiado mais em Ti. Você imagina a hora que Deus falou para Elias: olha, igual você eu guardei 7.000. Ele falou: nossa, achei que eu era o bom. Tem mais 7.000. Eu sou o 7.001. Entende isso? Às vezes, isso passa para a nossa vida. Mas Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus quer trabalhar o nosso coração e quer fazer o nosso coração ser dele. E o segundo profeta, alguém pouco conhecido, mas alguém que foi além da palavra profética de Elias e esteve no meio do cumprimento dessa palavra profética. Está em 2 Reis, volta um pouquinho a tua Bíblia, 2 Reis.
Você achou 2 Reis? Que benção, está em 1 Reis. 1 Reis 22. Você achou 2 Reis, olha que fácil. 1 Reis é antes. Segunda Reis 22. Eu falei 1 Reis? Falei 2 Reis? Ô, amados, me perdoa, é 1 Reis, tá? 2 Reis também é bonito, mas é 1 Reis. 1 Reis 22, versículo 13, diz o seguinte: o mensageiro que fora chamar Micaías, falou-lhe, dizendo: eis aqui as palavras dos profetas, uma voz predizem, coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, e que o Senhor me disser, isso eu falarei. Esse outro profeta é um profeta diferente. Ele não é muito badalado. Ele não é um profeta muito falado, um profeta muito visto. Às vezes muitos aqui nem conhecia, nem não sabia quem era o Micaías. Mas eu vou te contar a história dele. O Senhor era com ele. E quando Josafá, que nós lemos ali no começo, reúne-se com Acabe, que era o rei de Israel, e Josafá, o rei de Judá, ele faz uma aliança para derrotar os sírios. Os profetas de Acabe, que o rei tinha o costume, quando ia à guerra, chamava os profetas para profetizar, para ver o que eles iam falar. E os profetas de Acabe chegam até Josafá, e Acabe diz: olha, tudo vai bem contigo, tudo vai bem com vocês, vencerão a batalha, serão vitoriosos, lograrão êxito, a mão do Senhor está contigo. E eles acharam aquilo o máximo. Eles começaram a profetizar sobre eles, que eles seriam vitoriosos, que nada aconteceria com ninguém. Mas aí Josafá falou assim: olha, tudo bem, mas eu queria que você trouxesse outro profeta. Tem como você trazer outro? Aí Acabe ficou meio assim, e falou: mas outro profeta? Mas que outro? Ele falou: não, traz outro profeta. Aí Acabe diz: pode trazer qualquer um, menos Micaías, porque ele gosta de profetizar coisas ruins contra a minha pessoa. Aí Josafá falou: é esse mesmo que eu quero, traz ele. Eu quero saber dele, o que ele vai falar, o que ele vai dizer. E aí, quando Josafá pede para trazer outro, trouxeram Micaías. E ele realmente confirmou a palavra profética, diz: olha, vocês vão vencer. Vocês vão vencer a Síria, serão vitoriosos. Porém Acabe não tornará com vida. Aí Acabe falou: tá vendo? Você trouxe o cara errado, velho. Trouxe o cara para profetizar contra nós. Nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar, eu vou morrer. Você está doido? Amado, a palavra profética, ela não vem para agradar o espírito humano, e sim a vontade de Deus. A palavra profética não vem para agradar você. Ela não vem só para agradar você. Deus não tem compromisso de agradar você. Deus tem compromisso com a palavra dele, com a verdade, com aquilo que o Senhor quer dizer, com a palavra revelada na sua vida. Ela não vem para ludibriar você, para enganar você, para você rir, bater palma e achar muito bonito, e muito lindo, e muito perfeito, e maravilhoso. Não é só assim. Pode ser assim? Pode, mas não é só assim. A palavra de Deus vem para cumprir a vontade de Deus. Por isso Acabe falou: não traga Micaías não, porque vai complicar o negócio. Ele só profetiza coisa que não presta contra a minha pessoa. Mas é lógico, ele só fazia asneira. Era um rei que não servia o Senhor, era um rei que levantou altares a Baal, era um Deus que servia com feitiçarias, com todas as outras prostituições contra o Senhor. Como é que Micaías, que era um profeta de Deus, ia chegar lá e ia abençoar ele? Ele não fazia nada que agradava o coração do Senhor. Nada, nem ele, nem sua esposa. Então, nem sempre vamos ouvir o que queremos, mas o que Deus quer dizer para nós. Às vezes o Senhor quer falar para você: conserta a sua vida, conserta a sua casa, conserta o teu casamento, conserta o teu relacionamento com teus pais, conserta o relacionamento com a tua esposa, conserta o relacionamento com o seu chefe, conserta o relacionamento com o teu líder, com o teu pastor, conserta o relacionamento com qualquer pessoa. Falei de relacionamento. Outra coisa que Deus vai falar para você: conserta a tua vida financeira, põe em ordem a tua casa, põe em ordem as tuas dívidas, põe em ordem o teu caráter. Outra coisa que Deus pode falar para você: pare de andar em prostituição,
Comece a viver uma vida de santidade. Comece a viver uma vida verdadeira, uma vida que está dentro dos princípios da palavra. Mas às vezes, essa palavra vem de encontro a nós e fala: não, peraí, pastor, isso foi meio pesado, né? Não é isso. Às vezes é o que Deus quer falar para você, e com certeza é, porque a palavra dele não volta vazia, e a palavra mesmo fala isso, que a correção, às vezes no momento, ela produz ira, raiva, mas depois, frutos de justiça. Ela produz frutos de justiça, porque ela traz em nós a vontade de Deus. Por isso a igreja necessita de quê? De profetas verdadeiros, que são compromissados com a palavra de Deus. Agora, onde estão esses profetas? Onde estão os que confiam no Senhor? Onde estão essas pessoas que vivem debaixo da direção de Deus? A igreja viveu muitos anos e vive até os dias de hoje com profecias do Velho e do Novo Testamento. Não que isso seja errado de maneira nenhuma. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É o que é certo, está aqui. Mas o que Deus quer é restaurar a voz profética dentro da igreja. Hoje, Deus quer restaurar a voz profética dentro da sua casa. Hoje Deus quer restaurar a voz profética dentro do teu trabalho. Hoje Deus quer restaurar a voz profética dentro da sua vida. Hoje Deus quer restaurar o manto profético sobre você. Você vai ser usado por Deus para anunciar a vontade dEle. A sua casa nunca mais será a mesma. A sua igreja não vai ser a mesma, seu trabalho não vai ser o mesmo, seu relacionamento com seus filhos não vão ser o mesmo, seu casamento não vai ser o mesmo, a sua vida não será a mesma. Por quê? Porque Deus quer restaurar a voz profética dentro da sua casa. O que Deus quer fazer é restaurar essa voz profética, essa voz verdadeira que tem compromisso com a palavra. Como o pastor Vinícius disse aqui ontem, é muito interessante, eu já falei isso várias vezes para vocês, o livro de Atos ainda não terminou, nós ainda estamos escrevendo a Bíblia, nós ainda estamos escrevendo o livro de Atos com as nossas atitudes, nós somos os cristãos, nós estamos escrevendo com as nossas próprias atitudes o livro de Atos ainda, nós estamos fazendo acontecer, você tem feito acontecer, você tem pregado o Evangelho, você tem tido compromisso com ele, com a sua geração. Será que nós temos emitido sinais de Deus para essa geração, principalmente no lugar onde vivemos? Por isso Deus tem levantado profetas e profetisas, compromissadas com a verdade, servos fiéis de Deus, como Samuel, como Débora, como Jeremias, como Isaías. O Velho Testamento foi o tempo deles, mas hoje chegou a sua hora, chegou a sua vez, chegou o momento de você triunfar, chegou o momento de você usar a voz profética, o manto profético que está sobre você, que está sobre a igreja, que está sobre nós. Temos que ser transformados pela palavra, para depois podermos transformar alguém. Somos da linhagem de Cristo, como Ele foi, assim seremos, nova criatura, compromissados com a palavra, compromissados com a verdade, que liberta o mundo. Cristo foi referencial. Deus quer levantar pessoas referenciais. Você é referencial. Profetas referenciais, profetisas referenciais. O profeta, ele é referencial. Muitas das vezes ele é taxado como louco. Muitas das pessoas falam: você está doido, você é fanático. Você é doido. Você é fanático. Fanático. Mas você vai falar: não sou fanático. Eu não sou fanático. Eu não sou doido, eu tenho um compromisso com a minha posição, eu tenho um compromisso com a Bíblia, eu tenho um compromisso com o reino a qual eu sirvo. Paulo nos chama de sacerdotes do reino, nos chama de embaixadores de Cristo, somos embaixadores de um reino que ainda está por vir, um reino que vai ser implantado na terra, por você, por mim, pelo amor de Cristo. Deus cumpre a palavra. A palavra, quando ela é dita por um homem de Deus, por um servo de Deus, por alguém que tem compromisso com a verdade, por alguém que é verdadeiro, não interessa o que aconteça, não interessa os disfarces, não interessa os esconderijos que você pode entrar, o Senhor te encontrará. Não interessa onde você for, o Senhor irá até você, vai sacudir a sua vida e dizer: por que tem corrido de mim? Porque tem deixado de me servir, porque tem deixado o seu coração à mercê de outras coisas.
Hoje nós temos uma oportunidade como Elias, em nos arrepender, voltar atrás e nos aliançarmos com o Senhor, para fazer diferente, como Josafá, e não se aliançar com coisas mundanas, e nem se aliançar com homens que não têm o coração de Deus, porque senão, amado, uma flecha, uma hora, vai te alcançar. E essa flecha foi o final para Acabe. Porém, nós temos que entender que a voz profética acompanha aqueles que temem ao Senhor. Na verdade, quando eu recebi uma palavra na minha vida profética, que eu seria pastor há muitos anos atrás, quando eu era muito menino, lá na minha casa, de certa forma, nós nos desacreditamos de certas coisas, porque nos esquecemos da palavra profética, deixamos as coisas passarem, e muitas coisas passam, e às vezes pelas coisas passarem, nós nos esquecemos do compromisso de Deus. Mas um dia a flecha do Senhor me alcançou, e eu percebi que eu deveria sair da caverna. Depois disso, essa palavra foi tomando corpo, foi tomando o seu sentido real, e quando eu fui ordenado pastor, aqui em Piracanjuba, eu disse para mim mesmo, então acabou, já fui ordenado pastor, que ótimo. Deus me disse, é só o começo que eu tenho para você. A vontade de Deus, amado, nunca se acaba, ela só tende a crescer. Deixe Deus trabalhar em sua vida, escute os sinais de Deus para você, Ele emite sinais para a sua vida, para que você não naufrague, para que você venha ser seguro. Temos que aprender com os sinais emitidos por Deus. E no finalzinho desse texto, no versículo 49 e 50, Josafá dá uma lição de aprendizado. Quando o filho de Acabe chega até Josafá e fala para ele o seguinte: olha, meu pai morreu, vocês tinham uma aliança antigamente, e eu percebi que você agora serve a Deus. A Bíblia fala que Josafá volta a fazer tudo aquilo que o pai dele fazia, servir ao Senhor verdadeiramente, e fez mais, além, teve mais êxito, teve mais esmero em todas essas coisas. E a Bíblia diz que quando Josafá reúne os seus navios e vai buscar ouro até Ofir, os seus navios quebram. Aí o filho de Acabe chega até ele e fala: olha, os seus navios quebraram, deixe que os meus servos acompanhem os teus servos até a busca desse ouro. Sabe o que Josafá diz para ele? Não, eu não faço mais alianças erradas na minha vida. Não há alianças erradas mais na vida de Josafá, porque ele entendeu os sinais de Deus. Temos que entender os sinais e responder. Ele disse: não, eu aprendi, hoje eu sei escutar, entender os sinais de Deus na minha vida. Eu não faço mais aliança com pessoas impuras, com pessoas que estão fora dos propósitos de Deus. Observe os sinais para a nossa vida, para a sua vida. O que nos faz sermos lembrados depois da nossa partida são sempre as nossas atitudes que tomamos em vida. Sabe por que Alexandre o Grande foi conhecido como o Alexandre o Grande? Não é porque ele era o mais alto de todos, nem porque foi um grande conquistador, porque foi. Mas o que fez Alexandre foi próximo do seu velório, quando ele percebeu que ia morrer, ele fez 3 pedidos. O primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos doutores da época. Segundo, que fosse espalhado pelo caminho até o seu túmulo os seus tesouros conquistados, como ouro, prata e pedras preciosas. Terceiro, que suas 2 mãos fossem deixadas para fora do caixão, balançando à vista de todos quando eles iam caminhando. E um dos generais de Alexandre, admirado com esses desejos insólitos, que não é habitual, incomum, raro, perguntou para Alexandre: por que, Alexandre, a razão desses pedidos? Ele explicou: que o meu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Quero que os mais eminentes e consagrados médicos carreguem meu caixão, para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte, e que ninguém pode com a morte. Segundo,
que fosse espalhado pelo caminho até o seu túmulo os tesouros conquistados como ouro, prata e pedras preciosas. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem, que não levamos nada que conquistamos nesse mundo. E terceiro, que as suas duas mãos fossem balançadas, deixados para fora do caixão à vista de todos. Quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos, e de mãos vazias partiremos. Não foram por causa das suas conquistas, das suas habilidades, ou do seu poder que Alexandre foi considerado como Alexandre o Grande, mas por causa da sua simplicidade e da sua revelação perante a morte. Porque homens não poderiam destronar a morte. Mas o que Alexandre não sabia é que, para contrariar o primeiro desejo dele, que ninguém poderia vencer a morte, viria um homem depois dele, maior do que todos os outros, que destronaria a morte e quebraria os seus grilhões. Que também, para aqueles que encontraram Jesus, que chegavam nessa terra e não levariam tesouros para lugar nenhum, tesouros terrenos, é verdade, não levariam tesouros terrenos, mas não sairiam dessa terra de mãos vazias, mas sairiam dessa terra com uma coroa incorruptível, onde ninguém pode tocar. Alexandre não conheceu Jesus, e Jesus veio para contrariar os seus desejos, para dizer que ele venceu a morte, e que aqueles que estão com ele não partirão dessa terra de mãos vazias, mas receberão do Pai uma coroa incorruptível, onde ladrão e nem traça corroem. Sabe por quê? Porque Cristo, o nosso Senhor, nos deixou um amor inigualável por nós, e que nada pode nos separar desse amor. E o apóstolo Paulo diz, em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo, que nem a morte, que nem a vida, que nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amado, esse é um sinal evidente que o amor de Deus em Cristo nunca poderá se apartar daqueles que o querem. Entenda hoje o sinal de Deus para a sua vida e volte para o amor do Pai. Reconcilie-te hoje com Ele, para que você possa dizer, como está escrito em 2 Crônicas 20:20, creia no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Creia nos vossos profetas e prosperareis. Escute a voz profética na sua vida hoje e volte para o seio do Pai. Amém?